Você pode declarar: pastor, pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta, pastor. Com seu coração diga: mestre, de nada eu tenho falta. Declare: pastor, mestre, de nada eu tenho falta, pastor, meu pastor, mestre, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou em perigo, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Quando estou em perigo, quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta. Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom,
nosso pastor. Você pode dar um aplauso para ele? Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Nós adoramos, Senhor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. Santo monte. Alegria de toda a É o Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória Ele nos ajuda contra o inimigo. e que nos ajuda contra o inimigo. Que nosso coração esteja prostrado diante dele. Por isso diante dele nos prostramos. Nós nos prostramos. Nós nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Agradeça a ele nessa noite. Diga. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare grande, grande. Grande É o Senhor. é o Senhor e muito digno de De louvor. toda a nossa adoração. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Em todo tempo, em todo lugar, seja adorado. Alegria de toda a Toda a terra. Grande. É o Senhor Em nós temos a vitória. Que nos ajuda. e que nos ajuda Contra o inimigo. Por isso diga. Por isso diante dele nos prostramos. Nós te adoramos. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te, Senhor. e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Com todo o seu coração, declare. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare, queremos o seu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer Levante as suas mãos em adoração, diga e agradecer-te e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a Terra e céu. Queremos o seu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te, Jesus. e agradecer-te Obrigado. por tua obra em nossas vidas. Obrigado. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o nosso Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda
só tu és, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és O Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Confiamos em teu infinito amor, Senhor. Só tu és o nosso Deus sobre toda a terra e sobre todo o céu. Aleluia. Pode se assentar. Abre a sua Bíblia comigo. O texto que nós vamos meditar está no livro de 1 Timóteo. Vamos ler outro texto. O Senhor também colocando esse texto no coração. Hebreus 4, versículo 12. Hebreus 4, 12. Aleluia. Hebreus 4, 12. Diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Aleluia. Vamos ler novamente esse texto. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos ou intenções do coração. Esse texto vai falar sobre o poder da palavra de Deus. E no Tadel, uma das coisas que mais a gente vai trabalhar é a transmissão da palavra de Deus. Cada um de nós que estamos aqui, nós somos chamados por Deus, não apenas para sermos ouvintes esquecidos da palavra, como diz lá o apóstolo, o evangelista Tiago, na sua carta, na sua epístola, a carta que ele escreveu. Ele diz que nós precisamos ser praticantes e não somente ouvintes da palavra. E uma das práticas da palavra, uma das práticas daquilo que o Senhor determinou para nós em sua palavra, é pregar o evangelho. No livro de Marcos 16 diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Mateus 28, 19 diz: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Esses 2 textos bíblicos falam de uma ordenança do Senhor que está baseada na nossa fé. É ir e ensinar, ir e pregar, ir e formar pessoas. Essa é uma missão de todo cristão. Amém? Todo cristão
tem chamado de proclamar a palavra. Então, tudo aquilo que você puder adquirir de conhecimento, de entendimento, que vai te capacitar a ser um transmissor da palavra, a ser uma pessoa que vai receber, entender para poder transmitir a palavra, isso vai fazer a diferença na sua vida. Isso vai ajudar você a cumprir o propósito pelo qual o Senhor te chamou como cristão. Isso vai ajudar você a cumprir o propósito pelo qual o Senhor te chamou como ministro do Evangelho. Então é muito importante você estar no Tadel, porque a finalidade do Tadel é treinar você como um transmissor da palavra, como um ministro da palavra, como aquele que vai levar a mensagem do Evangelho, obedecendo ao mandamento de Cristo Jesus, que é: ide, pregai o Evangelho, ide e ensinai as nações. Amém ou não amém? Glória a Deus. Ô Carol, tem como você pegar o bebezinho aqui? Porque aí você vai estar sendo edificado nos princípios e no mandamento que o Senhor te deixou, amém? Então hoje nós vamos estar falando aqui de algumas estratégias para como você desenvolver aquilo que Deus tem para a sua vida, que é a área do ensino e a área da pregação da palavra. Vira para o seu irmão e fala assim: você foi chamado para pregar a palavra. Você foi chamado para pregar a palavra, Johnny, né? Você também, Dai, né? Às vezes a gente pensa em pregar a palavra, a gente pensa em com o microfone na mão, tá aqui no altar fazendo um estudo, ministrando o estudo. Não está apenas relacionado a isso. Talvez nós estaremos utilizando a ferramenta de uma célula, talvez nós estaremos utilizando a ferramenta de uma abertura de culto, utilizando uma ferramenta de uma palavra de oferta, ou até mesmo evangelizar alguém, discipular alguém, porque o mandado de discipular é pregar a palavra, é transmitir para as pessoas as verdades de Deus. Fazer uma célula também é um trabalho evangelístico. Todas essas ferramentas que eu disse, elas estão relacionadas a você transmitir a palavra de Deus. E nós aqui na igreja, nós trabalhamos com isso e queremos ver vocês também cumprindo esse propósito, cumprindo essa tarefa. Amém? Então a palavra, a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. A mesma palavra que tinha poder no passado, ela tem poder nos dias de hoje, para transformar a mentalidade das pessoas. A Bíblia diz que ela é apta para discernir os propósitos e as intenções do coração de cada pessoa. Então, quando você ministra a palavra, quando você busca a palavra, quando você se alimenta da palavra, ela vai revelar tanto no seu coração, quanto no coração daqueles que te ouvem, quais que são as intenções e as motivações do nosso coração. E se elas não estiverem de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos converter a nossa vontade, nós precisamos converter as nossas emoções, os nossos corações, à verdade que está na palavra de Deus. Amém? Então, eu quero falar hoje sobre algumas estratégias. Nós começamos semana passada falando sobre essas estratégias para transmitir a palavra, e hoje nós vamos estar falando sobre como você comunicar essa questão da prática da homilética, né, da arte de pregar. Então, hoje eu quero falar sobre o esboço. Como montar um esboço bíblico. Como montar um esboço de uma pregação. A primeira coisa que você tem que entender dentro do esboço é que o esboço ele é apenas uma ferramenta que vai te auxiliar a transmitir a mensagem que Deus colocou no seu coração. A primeira coisa que você tem que ter é a mensagem. Às vezes você foi chamado para pregar uma palavra, para transmitir uma palavra, mas você não tem um objetivo, não tem um alvo, não tem uma ideia daquilo que você vai falar, daquilo que você vai transmitir. E se você não tem essa ideia, automaticamente você vai ficar perdido. Automaticamente você vai ficar ali sem saber o que fazer, deslocado. Às vezes acontece de Deus dar na hora uma palavra, sim, mas normalmente nós precisamos buscar. É necessário você se empenhar, orar a Deus,
buscar da parte de Deus e saber o que Ele quer comunicar através da sua vida. E o interessante é nós transmitirmos uma mensagem, um tema bíblico de acordo com aquilo que as pessoas precisam ouvir e não aquilo que elas querem ouvir. Hoje em dia existem muitos pregadores que pregam o que os outros querem ouvir. São as palavras antropocêntricas, aquelas que vão fazer a igreja agitar, que vão fazer o povo dar glória a Deus e aleluia, é sua bênção, é sua vitória, que o Senhor é contigo, varão de guerra, e esses tipos de coisas que fazem a massagear o ego e acariciam as pessoas sem levar elas a uma transformação por meio da palavra. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é para fazer separação de alma e espírito. Então você não pode ser um pregador almático, você não pode ser uma pessoa que vai ministrar a alma das pessoas através das suas ministrações. Você tem que ministrar o espírito dela, ministrar as verdades de Deus, a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que confronta, a verdade que muda o curso da caminhada do pecador. E hoje de manhã eu estava falando com o Maico, e nós falamos que toda pregação precisa ser cristocêntrica. Cristo tem que ser, Ele deve ser o centro de todas, eu disse todas as nossas pregações. Todas as nossas pregações. Existem pessoas que na hora de pregar falam mais de si mesmo do que de Cristo. Conta tanto testemunho a respeito dela mesmo que quer até de lembrar de falar o nome de Jesus na sua pregação. O foco da sua ministração não é você, o foco da sua ministração deve ser Jesus. A Bíblia, ela é a maior pregação de todas, ela por si só se prega, e ela tem centralizada nela, de Gênesis a Apocalipse, a pessoa de Jesus. Do início ao fim da Bíblia, nós vemos Jesus. Do início ao fim, talvez você não vai ver de maneira explícita, mas de maneira profética, de maneira intencional de Deus, a pessoa de Jesus vai estar ali. Você pode ver que na criação, quando Deus formou o homem, Ele disse, façamos, Jesus estava ali. Lá em Apocalipse, quem está julgando as nações? Jesus, Ele está lá. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar. Nós precisamos ler a Bíblia, procurando encontrar Jesus em todos os livros. Nós precisamos estudar a Bíblia, procurando centralizar Jesus em todos os estudos. Você vai falar de santidade, você vai centralizar em Jesus. Você vai falar de verdade, de mentira, você vai centralizar em Jesus. Você vai falar de ganhar alma, você vai falar de Jesus. Você vai falar de perdão, você vai falar de Jesus. Todas as pregações que eu e você formos ministrar, todas as vezes que eu e você formos falar do amor de Deus para alguém, nós precisamos colocar Jesus no centro daquela pregação. Amém ou amém? Então, se numa pregação você não está falando sobre Jesus, então você está falhando no propósito. Numa ministração você não pode, irmãos, independente, você vai falar de oferta, centraliza Jesus. Vai abrir um culto, centraliza Jesus. Vai fazer uma oração no velório, centraliza Jesus. Vai orar pelo aniversariante, centraliza Jesus. Vai fazer um casamento, coloca Jesus como centro. Tudo o que você for fazer, todas as oportunidades que você tiver de transmitir a palavra de Deus, transmita ela colocando Jesus como centro. Aleluia? Aleluia? Então tá. A partir disso, isso precisa ser o pontapé inicial. A sua motivação é transmitir Jesus. A sua motivação é revelar Jesus. A sua motivação deve ser fazer com que Cristo seja conhecido, com que a sua obra seja revelada, com que a sua mensagem seja transmitida, com que o propósito dele seja alcançado. Beleza, essa é a minha motivação, não é aparecer, não é falar que eu sei pregar, não é mostrar o quanto de versículo eu memorizei, não é falar o quanto eu sou ungido e capacitado por Deus, não. Nós devemos falar que porque tudo veio dele e tudo deve voltar para ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, aí quando você vai, o tema é o primeiro passo aí para você montar o seu esboço.
Normalmente quando eu vou fazer um esboço, quando eu sei que eu vou ministrar, por exemplo, amanhã eu vou trazer a pregação do culto, amanhã eu vou trazer a palavra. E eu já estou assim a semana inteira, já semana passada, falando: Senhor, o que o Senhor quer comunicar? O que a igreja está precisando de ouvir? O que a sua igreja precisa receber através da sua palavra? Porque eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas um meio, um canal pelo qual o Senhor vai falar para a sua igreja. Então, por favor, fala no meu coração, ministra ao meu coração. Muitas vezes, quando eu ainda não tenho, às vezes nos 45 do segundo tempo, eu ainda não ouvi Deus falar nada. Deus ainda não ministrou para mim a mensagem, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que pregar. E aí, às vezes, eu presto atenção no ambiente do culto. O que o mover do culto está levando, qual que é a caminhada. Por exemplo, domingo, eu mudei a minha pregação porque eu ia falar de um assunto que não tinha nada a ver com o rio espiritual que o culto estava tomando. E você, como pregador, como transmissor de uma mensagem, que vai trazer uma palavra num ambiente, você tem que ter esse discernimento. Aí beleza, o que eu ia falar domingo? Eu preparei uma palavra, porque já tem um tempo que eu prometi à igreja que eu vou trazer um estudo sobre mensagem subliminar, sobre os sofismas de Satanás. E domingo eu preparei, estudei a tarde toda, fiz tudo, montei ali o esboço bonitinho, está aqui, todo tamanho aqui no meu celular. Mas aí na hora que eu chego aqui, o ambiente está outro. O ambiente estava levando para comunhão, para intensidade, para entrega. E eu falei: meu Deus, então é isso, eu tenho que falar sobre intensidade, sobre entrega. Aí eu viro para minha esposa e falo: amor, estou para falar isso, mas o Espírito Santo não está conduzindo. Ela falou: amor, Deus, ele ministrou no meu coração algo essa semana sobre Eclesiastes 5. Eu falei: Eclesiastes 5, tchau. E o Jorge estava terminando a palavra de oferta. E ela: não, deixa eu compartilhar com você aqui. Eu: não, já entendi a mensagem. Já entendi. E subi para o altar e foi aquilo que o Senhor transmitiu na ministração do domingo. Eu fui muito edificado pela palavra, eu pessoalmente. Porque o Senhor, ele, como a palavra disse, é um jargão cristão, né? Não está escrito isso, que a espada é de dois gumes porque ela corta dos dois lados, né? Mas interpretaram assim, e eu acredito que eu posso também tomar isso como algo que é de Deus. Antes de eu pregar, antes de eu cortar aí, ela também cortou do lado de cá. Então, todas as vezes que a palavra ela é transmitida, porque eu aprendi que o profeta não é exímio da palavra que ele prega. Você tem que ter isso no seu coração. Você está ministrando a palavra, mas você tem que viver essa palavra. O profeta não é eximido da palavra que ele prega. Pelo contrário, o profeta será provado pela palavra que ele prega. Você está ensinando aqui sobre vida financeira, sobre dízimos e ofertas, você vai ser provado nessa área. Você vai estar ensinando aqui sobre perdão, você vai ser provado nessa área. O profeta também, ele não deixa de pregar uma palavra porque ele ainda não vive. Porque mais difícil do que pregar o que vive é viver o que prega. Mais difícil do que se pregar o que vive é viver o que se prega. Depois que você transmitiu uma mensagem aqui, você desceu daqui, o Espírito Santo: agora é contigo. Vai e pratica isso que você acabou de falar, o que eu acabei de falar através da sua boca. Porque pregar o que vive é fácil. Eu já vivo mesmo. Agora, muitas vezes o profeta vai receber uma mensagem vinda do Espírito Santo, porque não tem a ver com ele, tem a ver com o que o Espírito quer falar através dele. O profeta às vezes recebeu uma palavra que ele mesmo ainda não vive aquilo, porque ela primeiro cortou aqui. Vai falar: essa palavra é aquilo que muitas vezes acontecia com os profetas. Neemias mesmo, ele virou e quando ele confessava o seu pecado a Deus, ele falou: Senhor, eu e minha terra pecamos contra o Senhor. Isaías: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios.
Nós, Israel, pecamos contra o Senhor. Eu e a minha casa pecamos contra o Senhor. Isso anunciando a mensagem profética. É entender que a palavra, ela não deve ser pregada de maneira arrogante, de maneira altiva. Vocês, assim, e pronto, e tal. Né? Não se esqueça de que quando você aponta o dedo do profeta, existem 3 apontados para você. E um apontado para o testemunha, que é Deus. Né? Então é muito importante você seja um profeta, mas nunca se exime da palavra profética. Amém ou não amém? Sempre quando você for transmitir uma palavra, transmita ela com amor e com temor. O amor e o temor, eles devem estar juntos. Quando você pegar um microfone, eu vou evangelizar, nem que seja uma pessoa só, falar do amor de Deus para uma criança. O amor e o temor devem estar contidos em suas palavras. Então o profeta, ele não é exímio da palavra que prega, mas ele também não pode deixar de pregar uma palavra que o Espírito Santo determinou para ele, só porque ele não vive. Mas ele tem que ter responsabilidade, tanto em transmitir quanto em viver aquilo que o Espírito está o direcionando a pregar. Capite? Muitas vezes nós vamos, como profetas, como ministros da palavra, nós vamos falar, ministrar cura para as pessoas, mas a nossa alma está ferida. Muitas vezes nós vamos ministrar para as pessoas vitória, e nós estamos vivendo um tempo de queda, de ser massacrado, o inimigo está nos perturbando. Muitas vezes nós vamos orar pelo casamento dos outros, para que ele seja uma bênção, e de repente você ora e o casamento da pessoa muda e ela é transformada, mas você está sendo bombardeado no seu. Por isso que nós temos que ter essa consciência, que não depende de você, sempre foi sobre ele. A pregação que nós ministramos, ela é muito maior do que nós. A nossa missão, ela é muito maior do que nós. Por isso nós temos que ter compromisso e responsabilidade com ela. Amém ou não amém? Então, faça isso. Eu estou falando sobre o título da mensagem. Você tem que ter sensibilidade com o ambiente, com o local onde você está. Peça a Deus para revelar a você quando você for preparar um estudo, preparar um tempo, porque tudo começa com um tema. Qual é o tema que eu vou ministrar? Qual que é o assunto que eu vou abordar? Qual que é a mensagem que eu vou trazer? Tudo começa com um tema. O tema da sua mensagem tem a ver com, como eu já disse, com a necessidade do local. Segundo, com as guerras espirituais que estão sendo travadas naquele ambiente. Terceiro, com a necessidade ou a debilidade dentro do caráter ou da palavra de Cristo que ainda falta naquela igreja ou naquele local para aquela pessoa. E aí você vai clamar: Espírito Santo, dá-me discernimento de quais são os demônios que têm atuado para atrapalhar a obra da sua igreja. Me ensina, me ministra, me dá uma visão, me dá um sonho. Fala comigo através de uma pregação, de um versículo bíblico. Me leva a conhecer a minha igreja, me leva a conhecer a igreja que eu vou pregar. Agora mesmo eu estou indo ministrar numa igreja lá em Bom Despacho, Minas Gerais. E eu tenho orado a Deus e jejumado já uns 15 dias em favor desse propósito.
E hoje o pastor me ligou e falou, me mandou mensagem e falou o seguinte: pastor, esse congresso vai ser poderoso, porque tem 15 dias que nós estamos vivendo uma luta travada. E nós estamos orando e jejuando. Eu falei, sem a gente se comunicar, o Espírito deu a mesma direção. E aí o Espírito Santo, ele vai revelando, vai mostrando, vai direcionando. Você vai ministrar sobre isso. Você vai falar sobre esse ponto, você vai abordar, caminhar nessa direção. Exatamente porque você está buscando ouvir a voz de Deus e a direção dele para aquele ambiente, para aquele local, para aquela igreja, para aquele tempo. Ministre com relação ao tempo profético que você está vivendo. As suas pregações, elas têm que estar relacionadas ao tempo profético que você está vivendo, que a igreja está vivendo, que o mundo está vivendo. Quando você olha para o tempo em que a igreja, que o mundo está vivendo, fica fácil você trazer uma mensagem, porque as nossas mensagens, elas têm que ser de acordo com aquilo que o Senhor está ministrando no mundo espiritual. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de guerra. O mundo está em guerra, é verdade ou não é verdade? Então, automaticamente, Deus está dando um desenho para a humanidade. O mundo inteiro está ouvindo sobre guerra. A mensagem que está ecoando nos 4 cantos da terra é: Ucrânia e Rússia estão em guerra. E existe uma mensagem bíblica que nos últimos tempos isso ia acontecer. Outra mensagem que o mundo espiritual está dando: nós estamos vivendo um tempo de muitas catástrofes naturais. O clima está doido. A natureza, ela está mexida. Então o mundo espiritual, ele está trazendo uma mensagem: está vindo um tempo de juízo para a terra. Pessoas estão morrendo, vidas estão sendo ceifadas, pessoas estão perdendo coisas, perdendo pessoas. A guerra que está acontecendo no mundo espiritual está afetando o mundo natural. Então, se nós estamos num tempo de batalha, então nós precisamos adestrar as pessoas para essa batalha. Nós estamos vendo pessoas guerreando na área de casamento, pessoas guerreando na vida espiritual, ministerial. Como o diabo tem trabalhado na vida das pessoas para quebrar a aliança. E nós precisamos ver esse desenho no mundo espiritual e trazer uma mensagem profética de acordo com o tempo profético. A mensagem profética, ela tem que estar de acordo com o tempo profético. Amém? Então aí ore, jejum e busque. E quando Deus te der um tema, aí você começa a ir montar o seu esboço. Existem pessoas que têm dificuldade em pregar com esboço, né, André? Né, Alex? Existem pessoas que não conseguem, desenvolver uma ministração com esboço. Ela acaba se perdendo, porque às vezes ele prepara o esboço e no meio da pregação ele já falou o final do que está lá no esboço. Aí de repente ele está lá no meio e volta lá no que ele falou lá no início. E aí fica meio que repetitivo, falta da prática com a questão do esboço. Uma estratégia para uma pessoa que não tem característica de ministrar com esboço é fazer temas, tópicos, com versículos bíblicos. Você coloca lá o tema da mensagem. É muito importante a sua mensagem ter um tema, ter um foco ali centralizado, um assunto a ser abordado. E aí depois você separa ali os tópicos da sua mensagem. O texto áureo, a mensagem central, o tema ali bíblico, o versículo, a chave bíblica que vai endossar aquilo que você está falando. Sempre tem que ter. Toda pregação, ela começa com uma leitura bíblica. Isso é regra? Tem que ser assim? Não. Mas aculturadamente nós fizemos assim e gera credibilidade nas pessoas que estão te ouvindo. Se você já começa uma ministração trazendo ali uma leitura bíblica, um entendimento bíblico.
Então você precisa ter dentro do tema um versículo, um capítulo, um texto, tema ali bíblico para embasar aquilo que você vai falar. E esse texto bíblico, ele tem que ser o texto central da sua mensagem. Existem pessoas que pegam ali apenas o primeiro texto bíblico e dentro daquele texto bíblico ele vai destrinchando ali cada versículo dentro daquele texto. Por exemplo, vamos falar aqui de um texto que nós falamos semana passada, 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao versículo 4. Lá existem pessoas que pegam esse texto e só ficam ali dentro daquele texto, destrinchando cada versículo. Domingo mesmo nós fizemos mais ou menos assim, pegamos o texto de Eclesiastes 11 e fomos falando versículo por versículo, Eclesiastes 11 não, Eclesiastes 5, Cantares 5, e fomos, trabalhando ali versículo por versículo, daquele texto. É uma das formas de você estar transmitindo uma ministração. Outra forma é você pegar o texto-chave, dar um entendimento sobre aquele texto e discorrer no assunto com a concordância bíblica. Nós, na Amor e Fé, nós costumamos usar muitos versículos bíblicos para transmitir uma mensagem, porque quanto mais você usa versículos bíblicos que falam dentro daquele mesmo tema, você fortalece e enriquece a mensagem que você está tentando transmitir, que você está proposto a transmitir. Então, beleza, você pega ali, já falou daquele assunto do primeiro versículo, pega um outro versículo que tem a ver com a mesma ideia. Por exemplo, estamos falando aqui sobre o ato de pregar a palavra. Beleza, nós vamos falar. Eu usei aqui outros 2 textos, além do que nós já lemos, que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de 2 gumes. Aí beleza, eu fui lá em Marcos 16, aí depois eu fui em Mateus 29, tudo isso para endossar a palavra e a mensagem que eu estou querendo trazer para vocês. Se você fica em apenas um versículo, a sua mensagem até vai ser ouvida e dependendo da qualidade da sua transmissão, ela vai ter credibilidade. Mas se você, às vezes, não tem tanta capacidade de discorrer um assunto sem abrir a Bíblia, pode ser que a sua mensagem, ela perca a credibilidade, ela perca a força da transmissão dela. Então é muito importante você ter aí essa questão do esboço bíblico. O esboço ele tem que ter tema, início, meio e conclusão. Tema, início, meio e conclusão. Você vai falar aí às vezes de um tópico, de um tema, e dentro desse tema você tem que ter um tópico que fala da introdução daquele assunto. A introdução daquele assunto é a ideia do que você vai estar transmitindo ali naquela ministração. Depois que você passou a introdução, que é um resumo do que você vai falar, você entra dentro do assunto trazendo ali alguns tópicos, algumas referências bíblicas, algumas chaves dentro daquela pregação para dar solução àquilo que você está ministrando. Por exemplo, você vai ministrar sobre perdão. Dentro do tema perdão, você vai dar algumas orientações, que é o discorrer do assunto, depois da introdução, alguns tópicos que vai falar sobre aquele assunto, como vencer o perdão, como saber se eu perdoei de verdade, estratégias para conseguir amar uma pessoa que te ofendeu. E aí você vai no final, inimigos que são enviados para uma pessoa que não perdoa, enfermidades físicas que acometem uma pessoa que não libera ou não recebe perdão. E no final, a conclusão. A conclusão é fechando ali o tema, dando uma objetividade, tipo, de tudo isso que eu falei, eu quero dizer que você não pode guardar mágoa de ninguém no seu coração. De tudo isso que eu falei, se você não liberar o perdão, Deus não te perdoará. É tipo um resumão em poucas palavras, para que a pessoa fixe aquela mensagem que você está querendo trazer.
e ela lembre daquilo, porque normalmente a mensagem falada, nós conseguimos lembrar, em média, de 5 a 10% daquilo que foi falado. Normalmente é 5% daquilo que foi falado. Por isso que nós orientamos as pessoas a fazer o quê? A anotar. Porque quando você anota, você absorve de 70% a 80% do assunto abordado. Fala, Jorge. Todos os temas, todas as mensagens que você for. Eu vou assistir um vídeo no YouTube de uma pregação. Você vai guardar aquilo que você anotar, porque se você só ouve, o seu cérebro limitado, nosso cérebro limitado, ele tem capacidade, essa psicologia fala, de guardar apenas 5% do que foi falado. Por exemplo, a pregação de domingo foi 40 minutos. 5% de 40 minutos dá quanto, irmãos? Oi? 2,25. De toda a pregação, de 40 minutos de pregação, você só vai conseguir transmitir na íntegra daquilo que foi falado 2,5 minutos. No mais disso, você vai usar com suas palavras, você vai acrescentar naquilo que foi falado, porque a nossa mente, ela é limitada. Agora, quando você anota, você pega as suas anotações e começa, foi falado isso. Dá para você retransmitir na plenitude do que você recebeu. Porque escrever é uma forma de guardar, de gravar aquilo que você está ouvindo. Então, por isso que eu gosto de anotar. Por exemplo, uma pregação que você fez há 5 anos atrás, mas você não tem ela anotada. Naturalmente, quando você for pregar ela de novo, você não vai conseguir falar as mesmas coisas que você falou. Porque como você vai lembrar de 5 anos atrás? Às vezes você não lembra nem o que você falou ontem de manhã. Então, quando você anota, por isso que eu tenho uma prática de anotar. Lá em casa, na minha biblioteca lá, eu tenho um monte de agenda, apostila, caderno dos anos que eu venho anotando. Pregações que eu ouço, estudos que a gente faz, revelações que o Espírito dá, congresso que a gente participa, tudo vai sendo gravado, tudo vai sendo ali, e quando eu preciso eu vou lá e consulto. Eu lembro, no PDI foi ministrada uma palavra dessa, tipo, a igreja aqui está precisando de ouvir uma palavra sobre evangelismo. Poxa, eu ouvi uma palavra lá no PDI que foi muito impactante sobre evangelismo. Aí eu vou lá na ministração do PDI e procuro, eu lembro que foi em janeiro de 2022. E aí eu vou lá, estudo aquela palavra e reescrevo ela em uma outra folha, de acordo com a igreja local que eu estou vivendo, passando ali um pouco daquilo que eu entendi dentro daquela palavra, e eu renovo aquela palavra, não é copiar e colar. Não é imprimir ali na internet, lá, a pregação sobre evangelismo, achei lá, imprimo e reprego. Se você faz isso, naturalmente você não está fazendo daquilo que você recebeu, mas daquilo que outro recebeu, e aí talvez você não vai ter frutos da sua ministração. Mas não tem nada a ver você pegar uma palavra, por exemplo, uma mensagem que a Karine deu na quarta-feira sobre perdão, sobre os atormentadores espirituais, uma pessoa que não libera perdão. Aí você pega, se você que anotou, aí daqui a um pouco você abre uma célula. Poxa, eu acho que isso seria bênção ministrar aqui na minha célula. E aí você pega a mensagem da Karine, ressignifica ela de acordo com o tempo que você está vivendo, de acordo com aquilo que você entendeu e transmite. Isso é de Deus. Isso é de Deus. Não é errado. Mas é muito importante também você não ficar sossegado em apenas repregar aquilo que está pregado. Seja você sensível à voz de Deus, para que Deus use você com uma mensagem, com um pão fresco, para aquele momento, para aquele dia, para aquele público. Amém?
Então, a pregação ela tem tema, texto-chave, introdução, o discorrer do assunto, que é bom ter pelo menos 3 tópicos, e a conclusão. Anote isso aí, que isso aqui agora eu estou falando de maneira mais prática. Estrutura de um esboço de pregação. Primeiro, tema. Segundo, texto-chave. Terceiro, introdução. Quarto, discorrer do assunto em no mínimo 3 tópicos. E por último, conclusão. Isso aí é uma regrinha básica para a montagem de um esboço. Lembrando que isso é técnico. Às vezes você vai ser guiado aí no profético de uma pregação que você não preparou, mas você tem que ter na sua mente. A minha mensagem ela tem que ter objetivo, início, meio e fim. E alvo, né? Não vamos colocar fim. Objetivo, início, meio e alvo, e propósito. Preciso dar uma conclusão àquilo ali que foi ministrado. E muitas vezes, por que a pessoa ela faz isso? Porque ela não tem ali um guia. Por isso que eu gosto do esboço bíblico, porque o esboço te dá um guia, uma guia. Às vezes a pessoa, eu já vi muitas ministrações assim, o cara fala do cego de Jericó, é igual aquela ministração do Moshe. Ele pega ali e começa falando de João, de repente de Eliseu, depois de Elias, e de Apocalipse, de Gênesis, de Moshe, e vai falando de tudo e não tem um objetivo, não tem uma conclusão. Tá, agora eu comi aqui uma salada de fruta, né? O que foi pregado no domingo? É um bocado de coisa, né? Então, porque não tem uma centralidade, não tem uma objetividade naquilo que naquilo que a pessoa está transmitindo. Isso que a gente está falando aí é muito interessante. É bom você trazer a palavra. Jesus ele falou que nós devemos ensinar, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado. E o ensino, ele tem métodos. O ensino tem formas de você fazer para você alcançar o seu objetivo. Senão, não alcança. Fala, né? Homilética. Sim, a homilética é o estudo da palavra. Falar da arte da pregação, de como transmitir a pregação. É um pouco do que a gente está falando aqui nos nossos TA10, né? A forma de falar, a forma de abordar. E depois de falar agora sobre a questão de como montar o esboço, né? Que é importante você ter essa estrutura. Aí lembrando, pastor, eu não sei me pregar com esboço. Faça aí o seu escopo, o seu rascunho dentro dessa estrutura. Tema, versículo central, aí você escreve lá a introdução, aí você escreve, vou falar da introdução sobre, fala aí um tema que a gente vai pregar aqui, irmãos, para a gente usar como exemplo. Pentecostes, vamos falar sobre Pentecostes. Aí o texto, o versículo bíblico sobre Pentecostes, Atos capítulo 2, aí você lê lá, no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, beleza. A introdução, o que é Pentecostes? A palavra Pentecostes significa 50, eram 50 dias depois da Páscoa e tal, aí você dá uma introdução, aí você, beleza, fez a introdução, você vai falar, fale sobre o que significa Pentecostes. Uma frase, introdução, falar sobre o que significa Pentecostes. Beleza, a segunda frase, aí você vai entrar no assunto. Fale que o Espírito Santo no dia de Pentecostes é o segundo tema. Você está discorrendo o assunto. Aí você coloca uma chave bíblica ali. Abra sua Bíblia e tal, em tal versículo, João capítulo 14, João capítulo 16, que vai falar do Espírito de Jesus prometendo ali o Espírito Santo. Aí você, beleza, você vai pegar aí o terceiro tópico, falar sobre os dons espirituais derramados no dia de Pentecostes, né?
Quarto tópico, coloca ali o tema, né? O texto bíblico, coloca lá 1 Coríntios, versículo 12, 14. Aí beleza. O último tópico, quarto tópico, você vai falar sobre como receber o Pentecostes em sua vida. Só essa frase, o texto bíblico ali, e você vai ler o texto, explicar, e conclusão: nós não podemos viver uma vida sem o Pentecostes de Deus. Essa frase. Você montou ali um escopo em 5 frases, e você vai trabalhar dentro dos versículos bíblicos que você montou. Isso se você tem dificuldade, aí claro, em fazer uma ministração com esboço. Aí você tem aí um escopo. O que vai acontecer? Você não vai se perder, você vai ter ali material, textos bíblicos, para que você possa transmitir a mensagem. Você vai ter ali introdução, início, meio e fim, e conclusão, né? E objetivo ali para a sua mensagem, dentro, sem muita escrita, sem muita coisa ali na letra, para você não se embolar. Então assim também fica fácil. É uma das formas das pessoas estruturarem a sua mensagem, estruturarem a sua pregação. Alguém queria falar alguma coisa? Eu tinha falado, aí o Neno falou. Era você, Vinícius, que ia falar? Ouvi a voz de alguém e falou: amém? Quem aqui tem prática de fazer esboço na hora de ministrar? Amém. Quem aqui tem dificuldade? Pode levantar a mão sem vergonha. Sempre fica muito grande a mensagem. Discorrer o assunto, a dificuldade de desenvolver aquele assunto que você está. Quem aqui tem também essa dificuldade em desenvolver o assunto ali, o tema e tal? Interessante. Então, uma estratégia muito importante para você desenvolver o assunto é essa estratégia da concordância bíblica. Se você ficar preso somente a um texto bíblico ali, você realmente vai ter dificuldade. O que vai enriquecer a sua pregação? Você extrair outros textos bíblicos que falam daquele mesmo assunto e interpretar ou transmitir o que aqueles textos quiseram dizer. Às vezes, na hora que você vai fazer isso, não vai ter meio que... muitas vezes não vai ter muito uma organização. Então, você faz um rascunho dos textos que você pegou ali e tá recebendo para transmitir para a igreja. E depois, no final, você estrutura aquela mensagem dentro dessa visão que a gente está falando aí. Mas aí você vai pegar, por exemplo, toda a Bíblia, né? Vocês têm Bíblia aí, né? Toda a Bíblia vai ter no final dela, toda a maioria, essa minha mesmo tem. Toda a Bíblia vai ter no final dela isso aqui, ó, que é chamado de concordância ou temas bíblicos. Aqui vão ter vários assuntos, aqui, ó, como tomar uma decisão difícil. Aí tem um texto, 1 Reis 3, Esther 4, 7, Salmo 139, Daniel 2. Isso aqui é um esboçozinho. Está entendendo? Quando você for transmitir a sua pregação, você vai fazer mais ou menos isso aqui. Você que tem dificuldade em preparar esboço, né? Você que tem dificuldade em escrever. Aí você vai fazer mais ou menos isso aqui. Aí beleza, eu estou fazendo, vou usar algo que é a minha prática. Eu vou ministrar sobre, domingo retrasado eu ministrei sobre alegria. Vocês lembram? O que eu fiz? Eu fui na internet, eu coloquei versículos bíblicos sobre alegria. Aí veio tanto de versículo na Bíblia que tem a palavra alegria, ou versículos que tem alegria. Uns eu peguei, não, isso aqui não tem nada a ver, não, isso aqui também não tem nada a ver, não, isso aqui é top, isso aqui é de Deus. E aí eu trouxe para dentro da minha mensagem. Aí beleza, mais alguns, isso aqui tem. Aí do decorrer que você vai pegando os versículos e escrevendo, o Espírito Santo vai te fazendo lembrar, fala sobre isso. Ó, isso aqui também. Ó,
isso aqui é interessante entrar. O Espírito Santo vai te revelando, vai te trazendo a mensagem. O Nene, quando ele veio trazer a mensagem aqui dos casais, ele falou: se eu fosse escrever tudo, né, eu ia ficar aqui o mês inteiro, né? Porque automaticamente, na hora que você vai escrevendo, vai montando, vai trazendo uma ideia, por isso que eu gosto de escrever, o Espírito Santo vai trazendo outras coisas. As pessoas que têm dificuldade em montar o esboço, às vezes ela passa a semana inteira e Deus vai falando com ela um monte de coisa. Chega no dia do culto, ela esquece tudo. Por que ela esquece tudo? Porque o seu cérebro, já disse isso, não tem capacidade de guardar todas as coisas. Normalmente, quando eu vou preparar esses esboços, e Deus vai falando comigo durante a semana, às vezes, irmãos, eu vou usar o banheiro. E aí o Espírito Santo, na hora que eu abro a porta do banheiro para entrar, o Espírito Santo fala: eis que estou à porta e bato, anota isso aí, né? E aí eu vou lá e anoto lá, para eu não esquecer. Porque está relacionado ao Espírito te ministrar em todo o tempo. Se você não anotar, automaticamente sua mente vai esquecer. Sua mente vai esquecer. Então, você que tem dificuldade, procura romper isso aí, começando com essa questão que eu te falei da concordância, dos temas, enriquecendo os versículos, enriquecendo sua ministração com vários textos bíblicos. Se mesmo assim você ainda tem dificuldade de montar uma ideia, né? Você faz isso que eu te falei. Pega vários textos, traz a interpretação de todos eles segundo aquilo que o Espírito Santo te falou, e no final você lê tudo o que você fez e monta ali o quebra-cabeça. Fala, Nene. Versões diferentes. Exatamente. Hoje em dia o celular nos auxilia demais. Eu tenho, por exemplo, uma Bíblia no meu celular, que eu tenho aqui mais de 10 versões diferentes da Bíblia. Porque antigamente não tinha esses aplicativos. Antigamente eu tinha 5 Bíblias que eu usava, irmão. Quando eu ia preparar um esboço, tinha que ser uma mesa grande, né? Era aquele tanto de Bíblia em cima da mesa, assim, né? O dicionário de todo tamanho do lado. E hoje em dia não, você está com o celular ali, você pega o significado de incircuncisão. E aí você vai lá e transmite ali aquele significado. É bom você ter um dicionário físico? Mas hoje você tem agilidade, que é se você tiver acesso à internet. Mas é muito importante, todas as vezes que você for preparar um esboço, for transmitir uma mensagem, você pesquisar em mais de uma versão bíblica, porque as versões, elas vão te dando amplitude de entendimento. Quanto mais você entra ali dentro daquilo que quer dizer o texto, mais o seu entendimento vai aumentando e mais você vai conseguir discorrer do assunto ali para o público que está te ouvindo. E o dicionário, como o Nene falou, né, que existem palavras e realmente só o significado da palavra vai ser uma ministração. Só o significado da palavra vai ser uma mensagem impactante. Por exemplo, a gente fala muito sobre, vamos colocar uma palavra que ultimamente eles estão usando muito, resiliência. Fazer uma pregação sobre resiliência. O que significa resiliência? Colocar-se no lugar do outro, não sei o que e tal, e para lá. E aí você traz aquela impacta, né? Oi? Empatia, outra palavra. Aí, naturalmente você fala, irmão, você tem que ter empatia. O irmão fala, isso é o quê? De comer ou de beber? Né? Com o quê? Com arroz ou com farinha? Aí é muito importante você trazer o significado das palavras. É muito importante você trazer o entendimento daquilo que a Bíblia quer dizer. Eu falei no domingo de manhã a importância de a gente ir trazer o entendimento do grego, do hebraico, do original. O dicionário ele vai te auxiliar a enriquecer a sua ministração. Mas aí você tem que tomar muito cuidado para não fazer igual o Vinícius falou aqui, que a sua mensagem também fica uma mensagem muito, muito grande. Porque aí às vezes você vai passar do horário da ministração, do culto, vai cansar as pessoas de ficarem ouvindo ali, sem uma conclusão. Uma coisa é você estar num ambiente específico para isso.
onde você tem ali 2 horas para pregar a palavra. O último PDJ eu preguei 4 horas, sem parar. Então, assim, mas era um tempo específico para aquilo. O Vinícius lembra, né, Vinícius? O Vinícius estava lá. Eu fui em Vila Velha, era um congresso também, o povo estava nem aí com o horário. Eu peguei a palavra 10 horas e entreguei 3 da manhã. Então, assim, foi o povo assim, lá, ninguém querendo ir embora. Depois ainda teve janta. Depois ainda teve janta, e na janta, no momento da janta, na hora da janta, o pessoal vindo na mesa: pastor, me explica melhor aquilo ali que o senhor falou. Não, quer dizer que o negócio é assim mesmo? O povo juntou assim. Aí a pastora da igreja: pastor, eu nunca tinha visto por aquele ponto. E nós fomos dormir, já estava dando 5 horas da manhã. Porque o ambiente era propício para aquilo. O Espírito direcionou a fazer aquilo. Aí uma outra coisa é quando você está ali, o assunto está maçante, você tem que observar muito bem o público que está te ouvindo. Se não está tendo um glória a Deus, um aleluia, uma cara de sim Senhor, isso muito bom da vida, né? Você tem que policiar e às vezes ir caminhando para a conclusão. Ou para no meio da mensagem. Irmãos, o que eu quero falar aqui é isso. Eu quero chamar você aí agora, vamos orar, levante sobre os seus pés e vamos clamar ao Senhor. Já dá uma conclusão para aquele assunto. Porque muitas vezes eu acho que assim, eu estou abafando ali, né? Eu preparei um esboço ali de 50 páginas. E eu tenho que transmitir tudo que eu, né? Porque senão não passou a mensagem completa, né? Estou acabando, né? Você vai ver quando o apóstolo vier aqui, é desse jeito. Aí ele ainda fala assim: eu estou acabando a introdução. Agora. Você conhece o apóstolo, Mike? Então, assim, naturalmente nos nossos congressos, nos eventos onde o apóstolo prega, inclusive lá na sede, outro dia eu fui abrir um culto de duração de 3 horas e 50 minutos. É normal lá, acabou se tornando uma cultura. Outro dia quando o apóstolo veio ministrar na inauguração da igreja aqui, o culto terminou 11 horas da noite. E todo mundo sentado, a igreja tinha umas 200 pessoas aqui, todo mundo sentado, recebendo da palavra. Agora, outra coisa é a gente estar ali empurrando com a barriga. A gente já viu, levantou um e foi embora, levantou outro e foi embora, levantou outro e foi embora. Eu olho o relógio, já passou 50 minutos do horário. Aí a gente tem que procurar, né, discernir o ambiente onde a gente está. Aí um grita: aleluia, amém, né? Aquele amém mais demorado. Então você tem que ter esse discernimento. Amém? Aí que normalmente eu tenho, meus esboços, eu tenho costume, fui doutrinado a pregar muito tempo, muitas horas. Minha escola me informou assim, os esboços grandes. O que eu faço muitas vezes? Não deu para concluir o assunto naquele dia? Irmãos, eu dou uma conclusão daquilo que eu estou falando. Por exemplo, eu estou ali no meio da ministração, estou no segundo tópico. Eu dou uma conclusão daquilo que eu estou falando, a gente ora sobre aquilo que eu estou falando. Semana que vem eu vou falar sobre mais 2 tópicos. E o terceiro tópico que eu vou falar é como vencer os gigantes emocionais da sua mente. Aí eu dou uns gostinhos assim de: vem que o negócio é bom. Semana, próximo horário, próximo canal, nosso mesmo canal. Para que você não deixe de transmitir a mensagem, mas também não se torne uma pessoa enfadonha. Irmãos, se me deixar, eu falo 2, 4, 3, 6 horas sem parar. Mas não tem a ver só comigo. É uma questão de senso.
Tipo isso. Não, teve muitas mensagens que antes de eu ter essa mentalidade, eu não consegui concluir até o dia de hoje. Então assim, eu tenho aprendido, ultimamente eu tenho aprendido isso, em concluir a mensagem no meio da mensagem. Concluir a mensagem na introdução. Concluir a mensagem no primeiro tópico. Concluir a mensagem no terceiro tópico. E em uma outra oportunidade abordar aquele assunto, fazendo talvez uma revisão, trazendo de novo o entendimento, inclusive para pessoas que não estavam no primeiro momento. É muito importante você ter esse discernimento, irmãos, para que você faça as coisas e as pessoas se agradem. Cara, palavra poderosa, não cansou ninguém, gerou um gostinho de quero mais. Pastor, eu quero essa palavra. Teve uma irmã que veio aqui na igreja só por causa daquela série das mensagens das chaves do reino dos céus. Ela pegou todas as séries, todas as mensagens, terminou a série, ela saiu da igreja. O dia que eu falei, minha irmã, ela falou, teve um dia que ela perdeu a mensagem, ela falou, pastor, o senhor pregou? Eu falei, preguei. Poxa, eu perdi a mensagem e tal. Meu marido quis ir para outra igreja, e eu falei, como é que eu queria estar aqui? E da escola também dominical. Irmãos, teve uma irmã que veio aqui na igreja, que agora é membro, a Cristiane. Ela chegou aqui da escola dominical e ouviu a gente falando sobre angelologia. A menina falou, eu vou congregar aqui. No final do culto ela já veio trazendo o dízimo. Toma aqui meu dízimo, pastor. Agora eu sou membro da sua igreja. Tanto que ela ficou assim impactada. Eu falei, pastor, eu tenho anos de crente. Eu nunca recebi uma palavra com tanta clareza como essa. Então, a palavra que você está ministrando, ela tem que ter esse cativar do coração das pessoas. Sempre centralizada em Jesus. Sempre centralizada em Jesus. Mas você tem que ter esse foco. Tem que ser dinâmico. Uma pessoa virou e falou o seguinte, o senhor ministra de maneira empolgante, alegre, brincando, mas ensinando. Às vezes quando dá uma lapada, mas de repente levanta de novo, dá um carinho, pega no braço, dá uma rasteira, e aí, e vai assim, chega até no final da mensagem. Por quê? É igual o plano do Arte, né? A gente apanha rindo. Cada um tem uma estratégia de trazer uma mensagem. Deus vai te dar uma estratégia de acordo com a sua identidade. Mas Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, o objetivo é o mesmo. Amém? Então, dentro dessa questão de esboço, você tem que ter um foco também de prender a atenção das pessoas. Agora eu quero falar de estratégias para prender a atenção das pessoas. Uma estratégia para você prender a atenção das pessoas é você falar de temas que são relevantes, né, como a gente falou lá atrás, de temas relevantes, temas que chamem a atenção. A mensagem ela vai ser ouvida, ela vai ser recebida a partir do tema que você dá. Por exemplo, eu vou falar hoje à noite sobre as 7 cabeças do dragão do Apocalipse. O pessoal fica, eita! Às vezes você vai pregar, não é nada daquilo, é fraquinha a mensagem, mas o tema atraiu tantas pessoas que o culto estava lotado, né? Então, uma estratégia primeira é caprichar na ideia a ser passada, no tema a ser passado. O tema é tão importante que às vezes você lança uma mensagem no YouTube, as pessoas elas entram na mensagem, elas nem vê a palavra, né? Começa a ver ali os 2 primeiros, não interessante não. Mas por causa do tema da mensagem, isso acontece comigo. Quantas vezes eu não pesquiso lá uma ministração, eu entro na palavra e de repente eu vejo o cara enchendo muita linguiça e falando, não, o tema até foi cativante, o tema foi até atrativo, porque o tema ele atrai as pessoas, gera interesse, gera empolgação. Não, isso aí vai ser interessante, eu quero aprender sobre isso, isso aí me desperta curiosidade.
Então, primeira estratégia é o tema a você abordar. Segundo, é pregar de maneira, não ministrar, porque cada um tem a sua característica, né? Existem pessoas que ministram assim o tempo todo quietinho e tal. Se a sua mensagem não for uma mensagem cheia de poder e cheia de revelação, cheia de autoridade e unção, as pessoas elas não vão absorver aquilo que você está falando, porque você é muito tímido na forma de ministrar. Nós somos uma igreja pentecostal. Então, naturalmente, eu falo devagar, eu falo pausadamente. É raro eu dar uns berros no altar, né? Muito raro isso. Quem está olhando para mim com essa cara? Né? Mas eu procuro ministrar andando. Vem um pouquinho para aqui, vai um pouquinho para ali. É esse dinamismo no se mover. Meu Deus, isso. Esse. Vai, não está assim, não, não. É verdade. Esse dinamismo, né, na parte de se movimentar aqui, você chega numa ponta, desce no altar, vai numa direção para outra, faz com que as pessoas elas se concentrem em você, naquilo, elas vão seguir, porque naturalmente, se a mensagem ela está sendo cativante, elas vão atrás de quem está dando a mensagem. É igual essa irmã que veio aqui no domingo, ela falou: pastor, eu estava lá na ponta, aí mas tinha uma irmã na sua frente, eu mudei de cadeira porque eu queria ver quem estava falando. Porque isso chama a atenção. Chama a atenção. Se você for ministrar mais quietinho, é muito importante que a sua mensagem seja a mensagem em si já seja uma mensagem que venha despertar a curiosidade, seja uma mensagem que chame a atenção da pessoa. Mas uma das estratégias, mesmo que a sua mensagem chame a atenção das pessoas, você precisa também ter esse molejo, né? Ter características, se mover, né? Andar, vir para cá, ilustrar, levantar as mãos. Eu uso muito cantar durante a ministração, que é uma estratégia minha, né? E não é apenas estratégia, mas eu sou movido pelo Espírito a fazer uma canção no meio da ministração, ou no final, ou no início da ministração. Então, é bom você pedir a discernimento ao Espírito Santo de como você vai abordar aquele público, chamar a atenção daquele público. Outra coisa que faz você chamar a atenção do público, né? Não faça isso muito também, muito fica chato, né? Você gerar relacionamento na palavra com o público. Ó, fala para o seu irmão do lado: você nasceu para vencer. Nasceu para vencer. Agora, se você fala isso toda hora, fala para o seu irmão do lado, ele é benção. E fala para o seu irmão do lado. Toda hora fica maçante, fica cansativo. Às vezes a pessoa ela está num mau dia, ela não quer falar com ninguém, aí o outro já do lado já fica constrangido, com vergonha. E é muito importante você ter esse discernimento. A forma de repetição, ela traz memorização. Repetir traz memorização. Porém, não fique muito repetitivo. Não fique falando toda hora: diga comigo, fala comigo, né? Isso traz desconforto. Fala. Sim. Aí estratégias para cativar as pessoas também. Muitas vezes na sua mensagem, dependendo da mensagem que você for trazer uma ilustração, um vídeo, uma imagem, ou falar de assuntos que estão relacionados a uma verdade que as pessoas vivem. Você usar, por exemplo, uma notícia que está acontecendo, que traz, agrega aquela mensagem que você está falando. Por exemplo, você vai falar sobre guerra espiritual, aí você usa o assunto da Ucrânia. Você vai falar sobre
Pedofilia. Aí você traz um testemunho ou um testemunho de algo que aconteceu com um conhecido seu ou de uma reportagem que você pegou. Isso cativa a atenção das pessoas. Fala, rapaz, que situação, né? Realmente a gente precisa estar atento a isso. Você vai falar sobre o homossexualismo. Você conta o testemunho de uma pessoa que teve vitória sobre o homossexualismo. Eu tinha um pastor, meu primeiro pastor, foi um dos meus primeiros pastores. Ele falava muito, todas as pregações dele, ele trazia igual o João Henrique Palharim. Ele trazia uma ilustração, contava uma história com um sentido moral no final. E aquilo ali fazia com que as pessoas ficassem atentas à mensagem dele. Isso é uma estratégia de homilética. É uma estratégia que vai ajudar as pessoas a se envolverem com a mensagem que está sendo transmitida. Então é válido você trazer uma ilustração, é válido você contar um testemunho, é válido você falar sobre um assunto que está acontecendo na atualidade. Tudo isso, claro, que tenha a ver com a mensagem a ser pregada. Sempre convergindo aquele testemunho, sempre convergindo aquela história, aquele fato ali, para um princípio moral que tem a ver com a mensagem que você está trazendo. Isso aí ajuda a despertar a atenção das pessoas para aquilo que você está falando. Amém? Oi? Sim, assim, cada um vai ter uma característica pessoal. Isso são técnicas. Chama. Sim. Por exemplo, uma coisa que marcou a ministração da Karine de quarta-feira, o testemunho dela, dos verdugos lá, que ela ficou toda empolada, né, que foi no hospital e tomou remédio, mas depois descobriu que era espiritual. Isso tudo por quê? Por falta de perdão. Então, ao que ficou da mensagem, o testemunho. Não que toda a mensagem não foi importante, mas a história que ilustrou aquilo ali, ela cativou, porque as pessoas, elas são interessadas na vida dos outros. As pessoas, elas se preocupam com isso, então isso chama a atenção dela. Então é uma estratégia para você conseguir aí cativar o público. Tá bem? Depois nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Hoje eu queria concluir, mas eu queria perguntar se alguém tem alguma coisa para acrescentar, alguma coisa para perguntar dentro dessa questão aí, uma sugestão a dar. Fala. Sim, o Tom está falando aí de um sistema de treinar, né, ministrar fora do público, além do público. Né? Tem pessoas que têm facilidade de chegar aqui, se comunicar, uma igreja cheia. Outros, se tiver 10 pessoas aqui, já começam a tremer a perna, né, e não consegue. Aí ele está falando aí de uma ideia, talvez ele até usa isso, né? Ele chega diante do espelho e fala assim, irmão. Queria dar uma palavra para vocês nessa noite. Aí pega o controle da televisão, cumprimenta os irmãos. Não, tá um pouco distante. O pastor falou que tem que ser muito perto. Cumprimenta os irmãos com a graça e paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje eu queria dar uma palavra para vocês. Né? Isso é uma estratégia realmente que as pessoas. E os grandes mestres, eles falam que isso aí não é bobeira, não, irmãos. Isso aí é uma forma de você conseguir
terminar ali a mensagem, de conseguir passar. Antes de você pregar a mensagem na Vera, você pregar ela para o espelho, pregar ela para a sua família, pregar... eu queria pregar, por exemplo, eu vou pregar, o Vinícius vai ministrar uma palavra sobre tabernáculo. Aí ele preparou o esboço dele ali todo. Aí antes dele vir pregar para a igreja, ele senta lá na sala da casa dele, chama a mãe, o pai, ó pai, eu queria ministrar sobre isso. Então, deixa eu te passar o que eu vou estar transmitindo. Aí ele vai, prega a mensagem todinha ali pro pai dele. Aí o que o senhor achou? Eu achei que você tem que mudar isso aí tudo, não tá bom não. Isso é importante. Já fez isso, Valorinha? Sim, as cadeiras vazias, né? Prega ali para os cachorros, para as galinhas, né? Isso também é uma estratégia para você facilitar a sua comunicação. Amém? Alguém mais queria dar uma... Zé, você está doido para falar, Zé? Amém. Glória a Deus. Alguém quer dar mais uma instrução, irmão Cosa? Compartilhar alguma coisa? Karine? Gostei, Karine. Gostei, Karine. Sim. Glória a Deus. Pessoal, para o próximo Tadel, a gente vai começar agora nos Tadéis. Nos Tadéis e nas escolas bíblicas, a gente vai começar a colocar em prática aquilo que a gente está ensinando. Então, tanto para a escola bíblica, a gente vai começar... Por isso que eu falo para vocês trazerem papel, caneta, caderno, para vocês anotarem. Porque nas escolas bíblicas, a gente vai fazer uma espécie de perguntas para você trazer a resposta. Tipo, a gente faz a pergunta nessa EBD, para você trazer na próxima as respostas. Aí eu vou corrigir e te entregar para você saber o quanto você absorveu daquela matéria. Se você não entendeu aquele assunto, volta lá. Pode ser com consulta. O importante é você gravar, guardar aquilo que você está aprendendo. E normalmente as perguntas que se fazem são das partes mais importantes daquela matéria, das partes mais importantes daquilo que foi ensinado. Então, para te trazer ainda mais uma fixação daquilo que você está estudando. Com relação ao Tadel, como é uma formação de líderes, né? Karine nem sabia de nada, mas como é uma formação de líderes, para o próximo Tadel, eu quero que vocês tragam um pequeno esboço para mim. Todos vocês, irmãos, a missão para todo mundo, para o próximo Tadel, que vai ser na terça-feira da semana que vem. Não fica preocupado que vocês não vão pregar o esboço de vocês, não. A Karine deu ideia, mas eu vou pensar no seu caso, cara. Mas a ideia é você trazer um esboço para eu saber se você absorveu direito a palavra. Isso vai ser legal, porque vai ajudar você a fazer um estudo bíblico durante a sua semana. Então traga aí um esboço. Não é para me trazer esboço que você já tem pronto. Você vai trazer e, ó... Eu vou mandar o anjo Caramuel para estar atrás de você lá. Hein? O anjo Caramuel vai estar de olho em você. Se você fez ali errado. Então, traz para mim, por favor, na semana que vem, um esboço. Não precisa ser grande. Seja do jeito que Deus colocar no seu coração.
mas ele tem que ter essa estrutura básica, né? Tema, texto central, introdução, o discorrer do assunto e a conclusão. Amém ou não amém? Coloque sobre seus pés, então. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse Tadel. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Obrigado pelo teu Espírito Santo que conduziu esse estudo de hoje. Que a cada dia o Senhor nos capacite como obreiros da sua seara. Pai, que nós possamos evoluir, desenvolver, para que nós possamos transmitir as verdades do Senhor para essa geração. Obrigado que o Senhor capacite a cada um aqui, que cada um venha conseguir fazer esse esboço, e aqueles que conseguirem, que concluírem, eu quero declarar sobre eles um novo tempo de capacitação da parte do Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha levantar aqui nessa igreja, nesse Tadel, pregadores, pastores, profetas, líderes, que vão estar, Senhor, agora fazendo a diferença em seu tempo. Eu abençoo a sua vida, abençoo a sua semana, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso, Senhor.